Ok, gente? Então a gente vai pedir de novo a gentileza para o pessoal dos estandes, para os colegas, para os irmãos, a liberarem os seus visitantes, para que possamos retomar as nossas atividades regulares, uma vez que teremos uma noite muito abençoada. Amém? Então nós queremos convidar agora o pastor Ramon Goulart, da Igreja Batista da Renascença, para dirigir o louvor por 15 minutos. Então, vamos receber o pastor Ramon Goulart. Ele tem os seus CDs, que são R$10, eles estão sendo vendidos ali na banca do projeto da AME. Ele está ali na AME, no stand da AME. Eu falei da banca, mas perdão, é no stand da AME. Então, se você quiser um CD e aprender a cantar bem para fazer musicoterapia, então, pastor, seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Será que a gente consegue dar um glória a Deus? Vamos ficar de pé, senão não vai dar para dar glória a Deus. Vamos dar um glória a Deus bem assim, daqueles bem ungidos. Atenção, hein? 1, 2, 3. Amém. Pastor, Deus abençoe. A paz do Senhor, amém, queridos? Vocês estão tão bem quanto ontem? Estão bem mesmo? Bem? Ih, eu estou achando que vocês estão tão desanimados. Pode me dar volume nela, por favor. Obrigado. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom. E Ele é muito bom. Que a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, rende graças ao Senhor, rende graças ao Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas. Essa música é uma música bastante conhecida. E eu até sugeri a Soraya que nós cantássemos ela, porque assim como a Dignas de Glória, tem músicas que são tão velhas, mas são tão boas, que a gente tem que fazer uma lipoaspiração nelas. Tem que fazer uma plástica nelas, para dar uma melhorada nelas, para elas ficarem mais atuais.
Então essa aí vocês conhecem, amém? Então eu preciso que vocês me ajudem nas palmas, tá? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas. Suba aos montes, suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerca os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Com Josué lutar em Jericó e as muralhas. As trombetas, as trombetas, lá no céu. Última vez, vem com Josué. Vem com Josué para em Jericó. Vem, vem, e as muralhas ruirão. Amém. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti. Deus está. Fala pro seu irmão. Isso. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como que eu respiro, tão certo como manhã que tão certo como eu te falo, podes me ouvir.
tão certo como eu te falo, e podes me ouvir. Deus está aqui. Amém, queridos? Que Ele continue com vocês através dos preletores, através de todas as palavras que forem ser faladas aqui. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a oportunidade de poder vos assentar. Muito obrigado, pastor Ramon. Tem sido uma benção. Amém? Você está sendo abençoado, está sendo abençoada? Diz amém. Diz para o teu irmão assim: vai ficar melhor. Você ainda não viu nada. Não viu não. Você pensa que viu. Ainda falta muita coisa, meus irmãos. Bom, agora nós vamos chamar de novo, com muita alegria, convidar o pastor Eovaldo Ramos para mais uma palavra ao nosso congresso. Que Deus nos abençoe. Pastor Eovaldo Ramos. Boa noite, graça e paz. Obrigado, Senhor, por essa noite, por tudo que o Senhor já falou. Ministra-nos ainda mais, rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa. Ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste,
Maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. A mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da sua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Teu desejo será para com teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que era tomado. Muito bem, Gênesis 3 é a história da nossa queda. E é o começo da nossa doença. Por que precisamos de cura? Por que precisamos de um Salvador? Você sabe que a palavra soter, que quer dizer Salvador na língua grega, é a mesma palavra para saúde, não é? Então, Jesus é o Salvador e é o curador. Mas por que nós precisamos de cura? Bom, porque estamos doentes. E qual é a nossa doença? É o que a gente viu aqui em Gênesis 3. Gênesis 3 ela é a história da queda, mas não é em Gênesis 3 que está a teologia da queda. A teologia da queda está em Romanos 3. Em Gênesis 3 você tem a história da queda e já vê Deus agindo como um Deus curador, um Deus salvador. Já é Deus consertando a coisa. Embora a gente, à primeira vista, não perceba. Então, por que nós precisamos de salvação? Por que nós precisamos de cura? Bom, primeiro nós precisamos de cura porque nós ficamos doentes em relação a Deus. Nós perdemos a confiança em Deus. A história da queda não é a história, não é uma história sem sentido. Ela tem muito senso. O que foi que aconteceu aqui? O adversário semeou uma dúvida razoável sobre o caráter de Deus na mente da mulher. Por quê? Porque ele disse: é certo que não morrereis. Isso é uma afirmação grave, porque Deus havia dito que se comessem da árvore morreriam, do fruto da árvore morreriam, e aí alguém vem e diz: é certo que não morrereis? Que tem uma dúvida razoável. Quer dizer, tem uma dúvida. Para ela se tornar razoável, tem de ter uma explicação. E qual é a explicação que a serpente dá? A explicação que o inimigo dá é de que Deus é vaidoso e orgulhoso. E que ele não quer ninguém como ele. E ele disse: ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão como ele. Ele não quer ninguém como ele. Por isso ele mentiu para vocês. É uma dúvida razoável. E por que eles não perceberam que podiam estar diante de um ataque?
porque ele estava disfarçado atrás da serpente. Você lembra que o Senhor, quando botou o casal no jardim, ele disse que era para guardar o jardim. Era para lavrar e guardar o jardim. Aí a pergunta que o texto suscita é: guardar do quê? Está tudo muito bem? Eles dominam sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais selváticos, sobre tudo. Então, guardar do quê? Então, o que esse texto sugere para a gente é que eles foram informados de que havia um adversário a enfrentar. E aí, por que o adversário se traveste na serpente? Porque a serpente faz parte do jardim. Tinha acesso direto ao jardim também. E aí o casal não está prevenido contra alguém que faz parte do jardim. E aí a conversa vai evoluindo e é lançada uma dúvida razoável sobre o caráter de Deus. E a mulher, ela faz uma decisão científica. Porque ela olha para o fruto e vê que no fruto não há nada de diferente em relação aos outros frutos. E ele ainda é desejável para dar conhecimento. Ela é uma pesquisadora. Não é? Mas não tem nenhum problema em ser pesquisador, porque a primeira tarefa que Deus deu à humanidade foi de fazer pesquisa. Deus disse para a humanidade, para o primeiro casal, conheça o planeta. É o seu planeta, vai lá e dê nome aos animais. A gente, quando lê isso, a gente lembra do tempo da escola dominical, né? E que a gente dizia para as crianças: aí passou o boizinho e o homem disse, vai se chamar boi. E aí passou o elefante, vai se chamar elefante e tal. Mas, na verdade, o que Deus pediu para o casal é o mesmo que a gente pede para os nossos biólogos, o mesmo que a gente pede para os nossos pesquisadores, que nos desvendem o planeta, que digam para a gente que espécie é o que é bom, o que é mal, quantos reinos tem nesse planeta, como é que eles estão ordenados, como é que eles estão classificados, como é que a gente distingue um do outro, por que a gente tem de distinguir. É um trabalho científico. A primeira coisa que Deus fez para a humanidade foi dar uma tarefa científica. Pesquisa, domina o planeta, descubra o que tem aqui e tire a sua própria conclusão. E o macho volta com o planeta na mão, como um bom pesquisador, e diz: sei tudo sobre o planeta, classifiquei as espécies, nomeei, fiz toda a nomenclatura, está tudo classificado, está tudo certinho. E a única coisa, e uma coisa triste só eu descobri, é que eu estou sozinho. Mas o resto tudo está tudo ok, já entendi o planeta. E aí o Senhor faz minha companheira, e o texto descreve o que a gente chamaria hoje de uma operação cirúrgica, porque ele toma uma anestesia geral, cai em profundo sono. Deus vai, tira uma parte dele. Como engenheiro dos engenheiros genéticos, Deus não desperdiça embrião, sabe exatamente o que fazer e como fazer. E aí duplica o primeiro ser humano, faz um clone, e como ele é um engenheiro dos engenheiros genéticos, ele faz desabrochar no segundo ser o que não havia feito desabrochar no primeiro, de modo que eles se tornam complementares. E aí eis o homem à imagem e semelhança de Deus. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E por que nós somos imagem e semelhança de Deus? Nós somos imagem e semelhança de Deus, hoje nós já vimos uma parte disso, porque nós somos seres conscientes de nós e do outro, somos seres racionais, somos seres moralmente responsáveis.
Mas isso não é tudo que nós somos. Porque se o que nos caracterizasse como imagem e semelhança de Deus fosse apenas essas características que eu acabei de citar, os anjos também seriam imagem e semelhança de Deus. Porque os anjos também são seres moralmente responsáveis, porque eles serão julgados. E só seres moralmente responsáveis podem ser julgados. Eles também são seres conscientes de si e do outro. E eles também são racionais, porque é possível dialogar com eles. Só que deles não é dito que eles são imagem e semelhança de Deus. Então, o que é que nós temos que os anjos não têm? Não é a questão do corpo, porque os anjos também podem assumir a forma corpórea. Então, o que é que a gente tem que os anjos não têm? Talvez seja a ausência de asas, não sei. Mas não, o fato é que Deus é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. Criou algo à sua imagem e semelhança, tinha de criar outra família. Deus é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Criou algo à sua imagem e semelhança, tinha de criar outra comunidade. Deus é uma unidade de 3. Criou algo à sua imagem e semelhança, tinha de criar uma outra unidade. Nós somos imagem e semelhança de Deus, porque guardadas as devidas proporções, nós somos as únicas criaturas de Deus capazes de expressar o que só a Trindade conhecia até então: unidade, quando mais de um é um só. E é aqui que nós somos diferentes de todos os outros, que nós somos capazes de expressá-lo e somos capazes de expressá-lo conscientemente. Mas nós ficamos doentes. Primeiro, nós desconfiamos de Deus, aceitamos uma dúvida razoável sobre o caráter de Deus. Segundo, nós perdemos a unidade entre nós. A primeira coisa que aconteceu foi que os olhos deles se abriram e eles viram que estavam nus e foram se cobrir. De fato, foram se proteger um do outro. A unidade morreu ali. Antes, eles se viam um como a extensão do outro, e eles eram mesmo. Porque, de fato, Deus só criou uma vez, não criou duas. Ele só manipulou o barro uma vez e só soprou uma vez. O sopro que sustentava o macho sustentava a fêmea. O barro do qual o macho foi formado estava presente na fêmea também. Não tem duas criações, só tem uma, é a unidade. Tudo na história da humanidade nos chama para a unidade. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, capazes de expressar a unidade da Trindade. Guardadas as proporções, obviamente. Mas ficamos doentes. Desconfiamos de Deus, do caráter de Deus. Perdemos a nossa unidade. Passamos a desconfiar uns dos outros. Antes eles se viam como a extensão um do outro. Agora estão se protegendo um do outro. Depois, passamos a ter medo de Deus. Nos escondemos dele. Ele, não só desconfiamos do caráter dele, mas agora desconfiamos das intenções dele. Passamos a nos esconder de Deus. E depois passamos a ter uma relação hierárquica. A mulher passou a ficar submissa ao homem, ao governo do marido. E isso não é uma bênção, é uma maldição. Porque acontece depois da queda. Então, se depois da queda a relação entre macho e fêmea é uma relação de autoridade, onde o macho manda e a fêmea obedece, e essa relação de autoridade começa com o fato de que o macho toma o nome Adão para ele e dá um outro nome para a fêmea, porque você sabe que Adão não era o nome do ser do sexo masculino, Adão era o nome do casal. Quando Deus, na viração da tarde, dizia: Adão, onde estás? O casal ia falar com ele, porque Adão era o nome do casal, como está em Gênesis 5, versículo 2. Agora, a primeira coisa estranha que tem aqui em Gênesis é quando Deus chama por Adão e só vai o homem.
fica claro que já a coisa estava feia. Então, a relação hierárquica entre homem e mulher é uma relação pós-queda. Como é que era antes da queda? Antes da queda era uma relação de igualdade, porque era uma relação de unidade. Como é a relação da Trindade. E a submissão que há entre as três pessoas da Trindade é uma submissão voluntária e mútua. Não é nenhuma imposição e nenhum decreto. É voluntário e mútuo. É o que o amor faz, né? O amor faz um querer honrar o outro. E aí, submissão na Bíblia não é abjeção. É um querer honrar o outro. Não é? Se a gente levasse isso a sério, nós teríamos, por exemplo, dois crentes teriam um grande problema para entrar no elevador. Porque um iria querer que o outro entrasse primeiro. Mas como nós não levamos a sério, a gente não tem esse problema no elevador, mas tem problema em todas as outras áreas. Então a relação era uma relação de unidade. Essa relação hierárquica é uma enfermidade também. Depois ficamos doentes porque perdemos nosso seguro contra a morte. Porque antes nós nunca fomos imortais, mas nós tínhamos um seguro contra a morte. A gente estava no jardim e ali no jardim a gente nunca morreria e mais a gente iria ficar ali, crescer ali até conhecer todo o propósito de Deus para conosco e provavelmente nos tornarmos um com Ele, como Jesus Cristo veio fazer milênios depois. Então, por que precisamos de um Salvador? Por que precisamos de saúde? Porque perdemos a saúde. Perdemos a saúde em relação a Deus, não acreditamos, não desconfiamos do caráter dele e das intenções dele. Perdemos a saúde em relação a nós, passamos a nos proteger um do outro. Perdemos a saúde familiar, não existe mais unidade na família. A família só tem sobrevivido nesses séculos todos por causa da relação hierárquica. E quando a relação hierárquica é quebrada, tudo que a gente consegue fazer é destruir a família. A gente não consegue avançar para a unidade. E nós perdemos o nosso seguro contra a morte. Pelo contrário, nós nos tornamos absolutamente pessoas que caminham para a morte. Estamos doentes. Tem algum sinal de cura aí no Gênesis 3? Tem. O primeiro sinal de cura é que a gente continua existindo. Porque o Paulo diz que é em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. Então imagina que essa máquina representa a gente e esse púlpito representa Deus. E o texto diz que em Deus nós nos movemos, nós vivemos e nós existimos. E o mesmo Paulo que disse isso em Atos 14, 17, disse em Romanos 3, 12, e de Deus nós nos extraviamos. Não era para a gente existir mais. Quando a gente rompeu com Deus, a gente optou pela não existência. Porque Deus é e nós escolhemos não ser. Então nós optamos pela não existência. Mas nós estamos aqui outra vez, ó. Então Deus fez alguma coisa. Além disso, Deus é o bem. Nós rompemos com Deus, nós optamos por sermos totalmente maldosos. Deus é bondoso, nós optamos por ser totalmente maldosos. Se a gente tivesse, se nós tivéssemos cumprido essa nossa vocação de sermos totalmente maldosos, nós não existiríamos de qualquer jeito, porque Deus tem um limite para a iniquidade e iria nos destruir. Então, aqui no Gênesis 3 já tem dois atos da cura de Deus. O primeiro ato é manter a gente existindo.
E o segundo ato é não permitir que a maldade tomasse total controle de nós. De tal maneira que toda a maldade que há em nós é nossa mesmo. Mas toda a bondade que há em nós é empréstimo de Deus. Deus emprestou a sua bondade. A gente é igual aquele homem que tinha um bigodinho muito, muito exótico. Ele só tinha 2 tuchos aqui ao lado dos lábios. E ele vivia de fazer discurso. E ele era muito interessante porque ele construía o discurso com as frases de grandes pensadores, poetas e literatos. E o discurso ficava legal, começo, meio e fim, tudo certinho. Mas um dia ele foi para uma plateia muito culta. E ele começou a fazer o discurso dele e as pessoas da plateia começaram a reconhecer as frases. E começaram a dizer, Olavo Bilac. Isso é José de Alencar, Castro Alves. E aí foram citando. Aí ele foi ficando irritado e disse, gente, vocês estão me atrapalhando, vocês não querem me ouvir, falem. Aí um camarada disse, não, nós não estamos querendo não ouvi-lo, não. Pelo contrário, nós estamos reconhecendo a sua honestidade. Aí ele disse, é mesmo? E o camarada disse, você traz os lábios entre aspas e fazes muito bem, porquanto tudo o que dizes não é teu. Então, nós somos assim. A bondade que a gente expressa não é nossa. É por isso que gente que não ama a Deus ama os filhos. Como é que ele faz isso se amor é um atributo divino? Como é que gente que não ama a Deus tem senso de justiça se justiça é um atributo divino? Como é que gente que não ama a Deus tem senso do belo, se o belo é um atributo divino? Deus emprestou a sua bondade para a humanidade existir com um mínimo de qualidade para que tivesse tempo para a história da redenção se cumprir. Então isso já é algo que a gente percebe no Gênesis 3. E a outra coisa que a gente percebe no Gênesis 3 é que Deus não concordou com o macho. Porque o macho disse que a culpada era a fêmea, a mulher. E Deus não concordou com isso. Por que Deus não concordou? Porque Deus reinventou a maternidade. Antes da queda, a maternidade era apenas a forma como a humanidade cresceria e se multiplicaria. Depois da queda, a maternidade era a única esperança da humanidade. Porque Deus disse, a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Daquele dia em diante, toda a esperança humana estava no ventre de uma mulher. Toda a aposta humana estava na mulher. Uma mulher um dia dará à luz. E nós seremos salvos. Deus reinventou a maternidade. E privilegiou a mulher. Talvez por isso os homens tenham se unido a Satanás para transformar a vida das mulheres no inferno. Mas o fato é que Deus reinventou a maternidade. E um dia, lá em Nazaré, num lugarzinho perdido do mundo, uma jovem saindo da adolescência recebeu a visita de um anjo de Deus que disse para ela, você é a filha de Eva que vai cumprir a promessa que Deus fez a ela, de que do ventre da mulher nasceria a salvação da humanidade. E hoje continua sendo assim, todas as vezes que as mulheres carregam uma criança no colo, seja seu filho do coração ou seu filho biológico, Deus está nos dizendo que continua apostando na humanidade. Então, Deus começou um processo de cura. Porque Ele reconheceu a nossa enfermidade. Primeiro nos manteve vivos, existindo. Aliás, só por isso somos enfermos. Porque só gente que existe pode ficar enfermo. E a beleza da coisa, embora a enfermidade não tenha nada de belo, é que para a enfermidade tem jeito, para a inexistência não.
Então Deus decidiu manter a gente existindo, mesmo sabendo que isso custaria um processo enfermiço. Mas Deus não nos deixou à deriva, porque Ele emprestou a sua bondade. Senão nós seríamos como os demônios, o caos, cobertos pela maldade e apenas e tão somente fazendo maldade. E Deus foi mais longe, prometeu a cura. E mais tarde nós descobrimos que a cura era Ele mesmo vindo até nós. Deus é o Deus da saúde. Deus é o Deus que acredita na cura. Deus é o Deus que veio para curar. E porque Ele emprestou a bondade dEle para o universo todo e manteve o universo nas suas mãos, Ele faz o universo conspirar a nosso favor. Por isso que vale a pena continuar investindo em educação. Por isso que vale a pena continuar pesquisando. Por isso que vale a pena continuar investindo em salvar, em curar, em libertar, em ensinar, em investir no conhecimento, na arte, porque Deus faz o universo conspirar a nosso favor. Desde o Gênesis 3, a Bíblia está nos dizendo: Deus está a favor de vocês. E a vinda de Jesus Cristo é Deus dizendo com todas as letras o quanto Ele está a nosso favor. Por isso, é extremamente importante que a gente tenha essa consciência de que o Deus que se revelou em Cristo Jesus é o Deus que nos manteve e que emprestou-nos a sua bondade, que prometeu-nos e providenciou-nos a cura que precisávamos. Hoje, precisamos desenvolver a nossa salvação. Desenvolver a nossa salvação é recuperar a nossa fé em Deus e a nossa confiança nele. E entendermos que fizemos uma grande bobagem rompendo com ele. Tem gente que diz assim: mas aí a gente não saberia a diferença entre o bem e o mal. Não é verdade. O primeiro casal sabia a diferença entre o bem e o mal. Se você fosse visitá-lo e perguntasse o que pode e o que não pode, eles te diriam. O ponto é que se você lhes perguntasse como é que você sabe o que pode e o que não pode, eles diriam: Deus falou. Então, Deus era a única referência para o bem e para o mal. O que o inimigo ofereceu-lhes não foi conhecer a diferença entre o bem e o mal, foi tornarem-se a si mesmos a sua própria referência de bem e de mal. E quando nos tornamos a nossa própria referência de bem e de mal, nós imediatamente nos pusemos em estado de guerra. Porque o que é bem para mim pode não ser para você. E aí, quem vai dar o tom da conversa? Eu ou você? Pronto, estamos em estado de guerra. E essa é outra enfermidade. Então, recuperar a confiança em Deus é devolver a Deus a prerrogativa de ser a única referência de bem e de mal novamente. Então, precisamos recuperar isso. Precisamos recuperar a unidade humana. Voltar a ter um relacionamento de igualdade e de unidade e não mais de hierarquia. Precisamos recuperar a beleza da unidade, de modo que não nos sintamos mais em guerra um com o outro, e principalmente nesse corte de gênero. Precisamos recuperar o planeta, porque o planeta se tornou maldito por nossa causa. E agora toda a criação geme, esperando que os filhos de Deus façam alguma coisa, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, a partir do versículo 19. Jesus Cristo veio como o grande remédio de Deus,
para curar-nos de todas essas enfermidades, de dentro para fora e de fora para dentro, porque ele não veio apenas curar um indivíduo, veio curar a comunidade, e não veio só curar a comunidade, veio curar o ambiente. Então, nós precisamos de cura, e Deus é a nossa cura, e quer nos fazer realmente agentes de uma grande cura, que passa por todos os relacionamentos e por todas as áreas que afetamos e pelas quais somos afetados. Que Deus nos abençoe.